Mais uma vez, estamos juntos, trazendo a reflexão do Evangelho diário proposto por nossa Igreja. E hoje iremos refletir o capítulo 7, versículo 15 a 20 de Mateus. Uma continuação do capítulo 5 e 6, que é exatamente onde Jesus coloca as práticas para que cada um de nós faça o caminho de volta ao Pai. Mateus escreve assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos vós conhecereis. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje Jesus nos fala exatamente dos critérios que nós devemos ter na nossa vida, os critérios para que a gente possa acender uma luz de alerta na nossa caminhada. E pedirmos ao Espírito Santo de Deus que nos dê discernimento para que possamos reconhecer e praticar os ensinamentos do Senhor. Ao andarmos pelo mundo, ao sermos conectados nas redes sociais, nos programas de televisão, nós podemos nos deparar com muitas palavras bonitas, muitas palavras adocicadas, mas palavras essas que não produzem frutos que levam à vida. Palavras essas que estão distantes da verdade e da santidade. E a inteligência que o Senhor nos deu, devemos usar para diferenciar o bem do mal. E coragem, pedimos coragem para que nós possamos assumir na nossa vida palavras e atitudes que nos levem um encontro pessoal com o Senhor. Nós vemos nas televisões muitas notícias, muitos telejornalismos, mas, meus irmãos, cada emissora de televisão tem o seu editorial, o seu critério, e tem, na verdade, um ponto que eles querem atingir que talvez não sejam pontos que nos levam a esse encontro pessoal com o Senhor. E às vezes nós ficamos encantados com isso e somos enganados. E aí, a outra coisa que nós devemos questionar na nossa vida: será que as fofocas ou notícias que giram em torno da nossa vida, pessoas falando mal da igreja, falando mal dos padres, dos irmãos, dos vizinhos, será que estas falácias condiz
com a verdade. E aí estas falácias levam às dificuldades. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, com esses fuxicos, a gente destrói a dignidade de uma pessoa. E para recuperar essa dignidade, é muito difícil, é muito complicado. Mas nós podemos, meus irmãos e minhas irmãs, olhar para o que Jesus nos ensina e daí reconhecer que o critério são os frutos. Vamos pesquisar e olhar de onde se originou aquelas palavras doces. Vamos pesquisar e olhar de onde se originou os fuxicos e qual o objetivo que teve aquele grupo de pessoas, aquela pessoa, aquele grupo de comunicação em disseminar palavras doces que nos levam a nos afastarmos do amor verdadeiro de Deus. O critério, meus irmãos e minhas irmãs, como Jesus nos fala, são os frutos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos ao Senhor que nos dê discernimento para que nós possamos saber que caminho devemos tomar. Discernimento para que nós possamos conhecer o caminho da verdade. Mas coragem para que nós possamos assumir na nossa vida que somos de Deus, que somos alinhados ao seu projeto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.